Hoje eu vou te ensinar 3 alongamentos simples, seguros e que podem ajudar muito quando a coluna está travada. Sabe aqueles dias que você acorda e parece que envelheceu 10 anos da noite para o dia? Você tenta levantar da cama e sente a coluna dura. Vai colocar uma meia e sente dificuldade. Tenta se abaixar e parece que a coluna está presa. Se você já passou por isso, fica comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar 3 exercícios que eu uso com frequência com os meus pacientes e que podem ajudar você a aliviar essa sensação de travamento. Muito prazer, eu sou Camila Dias, fisioterapeuta há mais de 20 anos e aqui neste canal a minha missão é te ajudar a aliviar suas dores e viver com muito mais qualidade de vida. Aproveita e já se inscreve no canal, dê um joinha, que assim o YouTube vai entender que você se interessa por esse tipo de vídeo e você não perde mais nada toda vez que eu postar vídeos por aqui. Antes da gente começar, uma coisa importante. Quando eu falo em coluna travada, eu não estou falando de uma situação grave, como uma queda, uma fratura ou uma dor acompanhada de perda de força importante, perda de sensibilidade ou então alteração na urina, tá? Eu estou falando daquela rigidez muscular, daquela tensão, daquela sensação de que a coluna perdeu a mobilidade. E isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muita gente acredita que a coluna trava porque algum osso saiu do lugar. Outras pessoas acham que é uma vértebra que se deslocou, mas na maioria das vezes o que acontece é outra coisa. Os músculos eles ficam excessivamente tensos. As articulações da coluna ficam mais rígidas, os tecidos ao redor perdem a mobilidade e aí o corpo cria uma espécie de mecanismo de proteção. É como se ele dissesse o seguinte: vamos limitar os movimentos porque alguma coisa aqui está me incomodando. E aí o problema é que quanto menos você se movimenta, mais rígido você fica. E quanto mais rígido você fica, mais desconforto você sente. É uma bola de neve. Por isso o movimento adequado costuma ajudar muito. Vamos para o primeiro exercício, joelhos ao peito. Vamos começar pelo mais simples. Deite de barriga para cima, dobre os joelhos. Agora abrace os 2 joelhos e puxe suavemente em direção ao peito. Sem forçar, sem sentir dor forte. Permaneça nessa posição por cerca de 20 a 30 segundos. Respire profundamente, inspire pelo nariz, expire pela boca. Enquanto você respira, tente relaxar a região lombar, da coluna lombar. Esse exercício ajuda a reduzir a tensão muscular e promove um leve alongamento na parte inferior da coluna. Muitas pessoas sentem uma sensação agradável de alívio logo nos primeiros segundos. Repita de 2 a 3 vezes. Uma dica importante: não transforme o alongamento em sofrimento. Existe uma crença de que quanto mais dói, melhor funciona, e não é bem assim, isso não é verdade. O ideal é sentir um alongamento confortável, pouca dor. Se você está fazendo careta ou prendendo a respiração, provavelmente está exagerando. Segundo exercício, rotação suave da coluna. Agora vamos trabalhar mobilidade. Continue deitado, mantenha os joelhos dobrados, junte os 2 joelhos bem juntinhos, abra os braços para os lados. Agora deixe os joelhos caírem lentamente para um lado. A cabeça pode olhar para o lado oposto. Volte ao centro, depois faça para o outro lado, devagar, sem pressa, como se estivesse desenhando um movimento bem suave. Faça de 8 a 10 repetições para cada lado. Esse exercício ajuda a mobilizar a coluna e reduz aquela sensação de ferrugem nas articulações. Sabe quando uma porta fica muito tempo sem abrir? Quando você começa a movimentar devagar, ela vai soltando aos poucos e aí com a coluna acontece a mesma coisa. E aí eu quero te lembrar de uma coisa: muitas pessoas passam horas sentadas no computador, no celular, assistindo televisão, dirigindo. O corpo humano foi feito para se movimentar.
Quando a gente passa muito tempo na mesma posição, a tendência é que a rigidez aumente. Por isso que pequenos momentos de movimento ao longo do dia fazem uma diferença enorme. Agora nós vamos para o terceiro exercício, postura da criança. Fique apoiado sobre os joelhos, sente o seu quadril em direção aos calcanhares. Estenda os braços lá na frente o máximo que você conseguir. Deixe o tronco relaxar. Permaneça nessa posição por cerca de 30 segundos. Respire profundamente. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço, relaxe a coluna lombar. Esse exercício costuma proporcionar uma sensação muito agradável de alongamento em toda essa região das costas. Se você não conseguir sentar totalmente sobre os calcanhares, não tem problema. Faça apenas até onde o seu corpo permitir, vai até o seu limite. O importante é respeitar os seus limites. Agora eu preciso ser muito sincera com você. Esses exercícios podem ajudar bastante quando a coluna está travada por tensão muscular ou por rigidez. Mas se você sente dores frequentes, se a dor está piorando, se existe irradiação para a perna, dormência, formigamento ou perda de força, você precisa ser avaliado por um fisioterapeuta ou por um médico, tá? Porque nem toda dor nas costas tem a mesma causa, isso é muito importante. Tem uma coisa que eu percebo com muita frequência na clínica, é que muitas vezes as pessoas procuram uma solução mágica, da noite para o dia, um remédio, uma massagem, uma técnica milagrosa que vai tirar a dor com a mão. Mas essas pessoas esquecem que a saúde da coluna ela é construída todos os dias, com movimento, com fortalecimento, com atividade física regular, com hábitos saudáveis. Ela foi feita para se mover e não para ficar parada. E quando você cuida da sua coluna diariamente, as crises tendem a ser menos frequentes. E se esses exercícios te ajudaram, escreve aqui nos comentários, minha coluna agradece. Eu adoro ler os comentários de vocês, respondo todos na medida do possível e gosto de saber quais temas que vocês gostariam de ver por aqui no canal. E se você conhece alguém que vive reclamando de coluna travada, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, pode ser exatamente o que ela estava precisando assistir hoje. Um beijo, eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!